A PNL ela começou na década de 70 na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, com duas pessoas, o Richard Bandler, que era um estudante de 22 anos na ocasião, e com um professor de linguística que era o John Grinder. E eles observaram que alguns terapeutas muito famosos da época e que obtinham resultados excepcionais com seus pacientes, em alguns momentos até cura em uma sessão ou em pouquíssimas sessões, esses terapeutas utilizavam determinados padrões de linguagem e faziam determinadas coisas que levavam à obtenção desses resultados. E aí, tanto o Grinder quanto o Bandler começaram a se perguntar o que aconteceria se eles pegassem esses padrões de linguagem, esses comportamentos e utilizassem com outras pessoas. Eles, Bandler e Grinder, que não eram psicólogos, não eram terapeutas, fazendo isso. E eles, a partir daí, começaram a aplicar determinadas coisas que eles observaram nesses terapeutas, Virginia Satir, Milton Erickson, Gregory Bateson, Fritz Perls da Gestalt, e aplicaram num grupo de pessoas que eles escolheram lá na universidade. E o surpreendente resultado foi de que eles conseguiram obter o mesmo efeito sem formação específica na área que esses terapeutas famosos conseguiam. E a partir daí, eles criaram modelos numa técnica que a programação neurolinguística chama de modelagem, a criação de modelos, onde você percebe a diferença que faz a diferença, cria um modelo para que outras pessoas, não necessariamente técnicas do assunto, consigam aplicar obtendo resultados muito parecidos ou próximos. Nascia aí a programação neurolinguística, que com a evolução do tempo, ela passou a ir para outras áreas, que não só a área da psicologia. Hoje se utilizam esses modelos, caso você queira ser um palestrante, caso você queira ser um vendedor, caso você queira fazer uma comida, enfim, nas mais diversas áreas onde se deseja obter a excelência humana. Uma das coisas que me chama muita atenção na PNL é a questão da modelagem. Porque se a gente for parar para pensar, modelagem é um processo bastante simples. Para uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela é como se fosse uma esponja, ela não sabe como falar, como andar, e ela fica o dia inteiro olhando para os pais, para as pessoas, é assim que coloco o pé, é assim que eu falo, é assim que eu me comporto, dessa maneira, é assim que eu penso. Por isso, quando a gente vai perceber o quanto a gente pensa muitas vezes parecido com os pais, com o ambiente que tem ao nosso redor, e o quanto a gente age, acaba tendo voz às vezes parecida com os nossos pais, tendo os mesmos comportamentos. Então a criança vai a todo momento modelando, e o adulto, por estar num momento onde os programinhas dentro da cabeça dele já estão mais consolidados, ele age muito mais relacionado ao que ele aprendeu na infância com o que ele poderia aprender quando mais velho, porque esses programas já estão lá no inconsciente. A PNL, ela vai lá em áreas, por exemplo, como área de vendas, como o João já falou, ou áreas da liderança, ou áreas da transformação pessoal, da palestra, da oratória. Busca quem são essas pessoas que fazem isso e têm excelentes resultados. Por exemplo, o que faz uma pessoa falar e uma multidão inteira parar, prestar atenção, ouvir, e uma outra pessoa falando, ninguém presta nenhuma atenção? E você vai perceber que existem padrões linguísticos, padrões de velocidade de voz, padrões de movimento, de impostação. A PNL foi lá, estudou isso, descobriu o que faz a diferença, transformou isso em técnicas capazes de programar ou de colocar este modelo na cabeça de um adulto, alguém que já tem um mundo mais fechado para aprendizagens, mas a PNL criou técnicas para fazer isso entrar na programação inconsciente dele. Então essa pessoa que não tinha inicialmente uma habilidade para falar, por exemplo, seja uma habilidade ou seja uma crença que ela tinha que dizer que ela não podia falar, que ela não levava jeito para isso, ou uma questão das condições do ambiente dela, ela aprende muito rapidamente a fazer isso. Então hoje, quando a gente trabalha com PNL há alguns anos no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, e é
interessantíssimo a transformação que a PNL causa em pouquíssimo tempo. Então, quando você fala em programar neuro, então tem tudo a ver com a maneira como a tua neurologia atua nessas questões, linguisticamente, o quanto isso se projeta através da sua linguagem, o quanto pode ser reprogramado através da linguagem. No fundo é ensinar efetivamente, principalmente adultos, a serem excelentes em diversas áreas, utilizando-se de outros modelos. Não quer dizer cópia de modelos, não é isso. Mas o que eu posso aproveitar daquelas pessoas, transformar numa técnica capaz de realmente mudar um adulto, não simplesmente numa aula, olha, a teoria é essa, ser vendedor é isso, ser líder é isso, que isso não muda ninguém, não muda comportamentos, não muda as crenças, não muda as atitudes, mas a PNL transforma isso de um jeito que vai atuar no teu inconsciente, vai atuar no teu corpo, vai atuar nas tuas atitudes e vai fazer com que você, sem perceber, passe a tomar novos comportamentos, novas atitudes, novas maneiras de interagir com o mundo, de se relacionar e dar resultados tão poderosos como a gente tem visto ao longo do tempo. Falar das transformações e dos benefícios que a PNL pode trazer, e aqui no nosso caso a gente vai falar mais adiante da PNL sistêmica, uma versão muito mais moderna, muito mais atualizada do que era a PNL da década de 70, pode trazer para uma pessoa, é muito fácil ao se lembrar do que a PNL fez pela minha vida. Por exemplo, e diversas pessoas ao meu redor. Eu sou formado em engenharia, sou engenheiro pela Universidade de São Paulo, trabalhei alguns anos na Embraer, sempre trabalhei com negociação, com pessoas. Tinha um trabalho, uma vida bastante interessante e que ainda assim, apesar de eu gostar, de eu ter um excelente resultado, não era aquilo que eu imaginava ou que eu tinha como sonho mais forte para mim. E eu me lembro que na época eu conheci a PNL, primeiro no Brasil e depois fora do Brasil, e a PNL foi me dando ferramentas para transformar o que eu acreditava. Então naquela época, por exemplo, eu não acreditava que eu poderia ter um trabalho que me desse prazer o tempo todo e ainda assim me desse bastante rendimento. Eu não acreditava que eu poderia trabalhar com pessoas, pois a minha formação era numa outra área. Eu tive que mexer em tudo que eu acreditava, eu aprendi técnicas para falar em público, eu aprendi técnicas para ensinar os outros, eu aprendi técnicas para lidar com o meu emocional, de modo a eu emocionalmente ser mais estável, conseguir ter os resultados que eu queria. Aprendi com a PNL técnicas para desenhar onde eu queria chegar e quais as ferramentas necessárias para eu ir aplicando até chegar lá, a criar todo um processo. E hoje, trabalhando com pessoas no Brasil, fora, dentro e fora de empresas, eu costumo dizer o quanto a PNL realmente te dá todas as ferramentas que você precisa para atingir um objetivo que você quer, seja ele qual que você tenha se colocado. Não só ferramentas no sentido mais comum da palavra, que são como montar os seus planos de ação, como ter a habilidade tal, como falar de um jeito, como vender de outro, como se portar, como negociar, mas ferramentas ligadas ao meu emocional, o que eu acredito sobre mim mesmo, onde eu posso chegar, aquela motivação a mais que eu preciso para chegar num lugar onde eu ainda não conseguia chegar, ou para expandir as coisas que eu consegui enxergar. Então a PNL, assim como fez para a minha vida, ela tem feito por muitos dos nossos alunos, é uma coisa bastante constante. E quando a gente se coloca dentro de uma empresa, por exemplo, não dá para você transformar a pessoa e não transformá-la profissionalmente. No momento em que eu comecei a aprender essas ferramentas de interação, de controle emocional, de atingir objetivos, isso naturalmente apareceu no meu trabalho. E sem perceber, eu comecei a liderar minha equipe melhor, comecei a me comunicar com gestores, com pessoas de uma maneira muito melhor, comecei a ter muito mais focado o que eu queria, aonde eu queria chegar, que ferramentas atuar, e foi o que aconteceu, que todo esse processo foi me destacando naturalmente. Hoje a gente tem diversas empresas que chamam a gente para fazer programas de PNL dentro da empresa, adaptados para os objetivos, para os resultados que ela quer, para a linguagem que ela quer. Isso cada vez fica mais comum a gente aplicar e pode ser aplicado assim de diversas maneiras. E é muito interessante como a PNL traz resultados rápidos mesmo. E ela traz resultados
rápidos de uma maneira muito pragmática, muito rápida, muito focada no que se deseja em relação a isso.